Foi assim, no dia 25 de agosto de 1961, uma tragédia política de grandes proporções se abateu sobre esta cidade e este país. Seu estilo era dramático, exibicionista, demagógico. Ele foi eleito com apenas 43 anos presidente do Brasil, prometendo varrer a corrupção. 7 meses depois, jogou a toalha, empurrando o Brasil para uma série de crises políticas que culminaram com o golpe de 1964. Na época, ele alegou ter sido vítima de forças terríveis, mas a história não acredita nessa versão. Prefere apostar que ele tramava uma volta com poderes ditatoriais. Os 50 anos da renúncia de Jânio da Silva Quadros, o homem da vassoura, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. A partir da renúncia de Jânio, o brasileiro ficou sem votar para presidente da República durante quase 30 anos. Em 1988, acabou elegendo um político tão oportunista, tão populista e tão demagógico quanto Jânio Quadros, e que também não terminou o mandato. De lá para cá, nós já tivemos 3 governos democraticamente eleitos, com começo, meio e fim, para acabar com essa maldição brasileira. Jânio Quadros foi o 22º presidente do Brasil. Governou o país de 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto de 1961. Celina, quais são as características do governo do Jânio Quadros, desde que ele começa? Eu creio que a gente tem que começar marcando a diferença do governo anterior. O Jânio sucedeu ao governo do Juscelino, que foi um governo muito marcante na história do país. Um governo desenvolvimentista. Juscelino inaugurou uma cidade. Quer dizer, os presidentes hoje inauguram sala de estar de aeroporto. Ele inaugurou uma cidade e foi alvo também de muitas críticas. Deixou o governo com um índice bastante grande de rejeição e muitas acusações de corrupção. Então, o Jânio vem como candidato, nesse contexto, como um candidato da moralidade. E vem por um partido, a UDN, União Democrática Nacional, que tinha essa bandeira, a bandeira da seriedade, da moralidade, contra a corrupção. Os anos JK introduzem o país na era industrial. Juscelino faz um governo democrático que garante as liberdades conquistadas na Constituição de 46. O presidente Bossa Nova, como ficou conhecido, sonhando com a posteridade, transfere a capital para o mítico Planalto Central. Nasce Brasília. Fala um pouco desse marqueteiro que esnobava os marqueteiros, enfim, que era um grande criador de símbolos de marketing para a campanha dele, mas ao mesmo tempo descartava profissionais e fazia tudo diferente. Fala um pouco aí. Fazia tudo sozinho. O Jânio ele tinha uma criatividade que se estendia a essa área, que pode ser traduzido em alguns exemplos. Foi ele quem criou o mote varre, varre, vassourinha. Quer dizer, num país já preocupado com corrupção e tal, ele se apresentou como um homem que, com uma vassoura, ia acabar com todo esse negócio aí, com todas essas roubalheiras, desvios de dinheiro público, etc. A vassoura se transformou no broche
famoso, o sujeito usava com uma espécie de pin, naquela época se usava muito, se transformou no jingle mais popular da história, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre. A esperança desse povo abandonado, Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. E o governo dele se caracteriza por essa questão da moralidade, que não vai tanto para a questão da corrupção, acaba indo para as coisas mais pedestres, briga de galo, biquíni na praia, enfim, umas coisas que ele acabou censurando. E a questão estrutural da corrupção da máquina pública, que eu não creio que foi maior no governo Juscelino, era grande lá, era grande antes e continua grande até hoje, né? Essas coisas não foram muito alteradas, mesmo porque o Jânio Quadros, ele não era um homem de partido. Isso é outra característica importante. A gente subestima muito os partidos no Brasil, mas todos os presidentes que não foram homens de partido, com exceção de Getúlio, que é outra história, que é outro capítulo, mas assim mesmo teve o seu partido, todos se deram mal. O caso de Collor, mais recentemente. O governo Jânio foi um governo ideologicamente confuso, né? O Jânio não tinha projeto nenhum, ficou 7 meses à deriva. Porque, na verdade, a UDN não tinha projeto econômico nenhum para o Brasil. A UDN, ela se encostava muito num projeto do Goudin, que era um projeto de um Brasil agrário. Quer dizer, na verdade, eles não pensavam no Brasil como uma potência industrial. Eles pensavam no Brasil produtor, exportador de laranja, banana, café. A UDN, União Democrática Nacional, foi um partido político brasileiro fundado em 7 de abril de 1945, opositor às políticas de Vargas e de orientação conservadora. Em 1960, apoiou Jânio Quadros, obtendo uma vitória histórica. Seu principal rival nas urnas era o Partido Social Democrático. Depois do biquíni, proibir o biquíni na praia e proibir a briga de galo, o que a gente mais lembra do governo do Jânio Quadros é a política externa independente. Então tem uma política de maior abertura para o mundo, e isso chamou muito a atenção quando ele condecorou Che Guevara, que era um representante do governo de Cuba. E isso foi muito ruim para ele, não porque condecorar Che Guevara trouxesse algum problema para o Brasil, mas isso foi muito manipulado pela opinião pública no sentido, e pela própria UDN, no sentido de que, olha, ele também é afinado com os comunistas. Eu queria que você me explicasse como é que ele fica isolado, tanto dos partidários quanto dos udenistas, enfim. Ele fica isolado no Congresso porque o grande partido que o apoia é a UDN, e a UDN começa a fazer a campanha contra. Eu creio que ele poderia perfeitamente governar com o Congresso, com aquele Congresso, mesmo não tendo uma base muito sólida, se ele soubesse negociar. E aí, se ele tivesse o talento político de fazer a política institucional. E aí vem a outra característica fundamental para entender esse momento e entender por que ele renuncia com 8 meses de mandato, que é o fato de ele não ter essa vocação e achar que ele poderia fazer no Brasil o que Nasser estava fazendo no Egito. Ele, inclusive, se vestia igual a Nasser. Ele botava uma roupa caque militar de verão, enfim, que era o grande líder que estava, da época, construindo. O Egito tinha feito a sua independência em 52 e Nasser era o grande ídolo, né, da soberania da África. E isso demonstra um estilo de personalidade do Jânio, que é o do culto à personalidade, que é ser o grande governante, o ditador, seu líder. Quer dizer, o Jânio era um ditador em potencial. Ele queria, de fato, governar, fazer um grande governo, mas um grande governo à sua maneira. E o Congresso, na cabeça dessas pessoas, o Congresso é um obstáculo.
O homem que obteve a maior votação da história política do país, em pouco tempo, varre para longe de si a sua popularidade. Toma atitudes contraditórias e acaba por se isolar completamente. Alegando que forças ocultas impedem que governe com liberdade e cumpra seus planos, Jânio Quadros renuncia 7 meses depois de tomar posse. Ele era um maluco que renunciou ou ele era um político oportunista que estava tentando dar um golpe no país? Ele estava muito mal querido pelo Congresso, que estava começando a exigir muito dele. E então ele não aguentava isso, ele tinha sido governador de São Paulo com plenos poderes. Então ele gostava de ser presidente da República também com plenos poderes. O PSD já estava rompendo com ele, ele já estava perdendo o apoio das bancadas do Congresso, e então ele resolveu sair teatralmente, mas com a esperança de que o povo viesse para a rua exigir a volta dele. Ao Congresso Nacional. Nesta data e por este instrumento, deixando com o ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Brasília, 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros. Quando ele renuncia com um bilhete, a forma dele renunciar também já é uma forma de menosprezar as instituições. Quer dizer, isso não é uma coisa que se trata com bilhete, né? A carta que ele faz, a carta renúncia, que depois, é uma carta assim, que não corresponde ao que o país estava vivendo, né? Porque se ele continuasse no poder, ele não manteria a ordem pública. É uma carta num tom dramático, como a de Getúlio, mas sem a base de realidade de uma comoção social, como aconteceu com a morte de Getúlio. E essa comoção social não aconteceu com a renúncia. Eu acho que ele apostou nisso, ele apostou que haveria um movimento popular pedindo para que ele ficasse. Ele fez um cálculo político errado. Jânio renunciou porque ele tinha certeza de que seria reconduzido pelo povo ao poder. Nos braços do povo. Nos braços do povo e com poderes suficientes para fechar o Congresso ou impor ao Congresso a sua vontade. Só que isso ele confessou ao neto pouco antes de morrer. Só que ele cometeu o grande erro por ele próprio admitido. Em Brasília não existe povo, nós sabemos disso. Então não tinha ninguém para reagir. Para se incomodar. O janismo não era um movimento organizado, como é, por exemplo, o MST. O Brasil não tinha partidos, o Jânio era um homem sem partidos e não consultava ninguém. Então, no dia seguinte ao da renúncia, ele estava embarcando para a Europa e o Brasil já discutia a posse do Jango, que era o vice, que estava na China e que demoraria 7 dias para voltar. Anselmo, olha o que o nosso historiador José Murilo Carvalho diz a respeito do Jânio. O populismo teve uma versão à direita cuja encarnação mais típica foi Jânio Quadros. Populismo sendo, né, aquela relação direta entre a pessoa do político e o povo. Aí ele diz uma coisa ótima. Refrescando nossa fraca memória, Fernando Collor foi candidato a caçador de marajás corrupto. E ganhou. No caso do Jânio, um sujeito cuja bandeira é acabar com a corrupção, varrer a corrupção, era um corrupto de marca maior. Enfim, era um falso moralista, né? Além do que, né, Vera, ele realmente foi um inimigo número 1 da democracia brasileira. Quer dizer, o JK estava aos poucos construindo um país democrático e ele chega, acaba a festa. Enfim, era um demagogo, sem partido, corrupto e candidato a ditadura. Vives, que ele fala na carta de renúncia, até hoje as pessoas procuram e não acham, né, isso? O Jânio renuncia falando sido vítima de forças terríveis, né? Mas ele não diz quais são, né? Ele não diz quais são, e as forças terríveis para o país estavam ao lado dele. Né? Eu tenho a imagem da cerimônia do 25 de agosto lá, ele condecorando a bandeira e tal, com os generais lá com ele no pódio, né? Então eu acho que ele estava com as forças terríveis e aí sim as forças se tornaram terríveis
e tentaram impedir a posse do presidente João Goulart. João Goulart, conhecido como Jango, era vice-presidente de Jânio Quadros. No momento da renúncia do presidente, Jango estava na China em visita oficial. Ele sabia da gravidade da situação se o João Goulart tivesse que assumir a presidência da República. A carta da renúncia não deveria ter sido entregue imediatamente pelo ministro da Justiça. Ele tinha que discutir aquilo. Ele planejou com ele próprio. Ele não combinou com os militares que pediram que ele ficasse. O Castelinho, que era assessor de imprensa, não ficou sabendo que ele iria renunciar. Quer dizer, ele fez um gesto solitário e deu tudo errado. Ele achava que o Brasil não admitiria um comunista e que o Congresso seria fechado. Comunista, no caso, o Jango, né? Que nunca foi comunista, que tinha a imagem do comunista. Jango que ele ajudou a eleger. Agora você pergunta, por que ele ajudou a eleger o Jango? Talvez ele já pensasse nisso. As imagens que tem do Jânio saindo de Brasília, tem ele embarcando para Cumbica, ele em Cumbica e tal, é de um cara meio bêbado. A imagem que você vê do Jânio não é de um cara altivo, lúcido, é de um cara que está meio perdido, trôpego ali. Dizem que, na dúvida, ele levou a faixa presidencial, né? Ele não sabia muito bem o que ia acontecer. E, a partir daí, você tem muitas interpretações. Quer dizer, você tem a possibilidade dele querer fechar o Congresso e voltar para Brasília nos braços do povo, que houvesse um grande movimento, final de semana, o Brasil inteiro se levantasse, exigisse a permanência dele. Ele voltaria triunfal para Brasília, não funcionou. Ninguém deu nenhuma importância para isso. E aí, a partir daí, você tem mil interpretações, agora fato nenhum. E o Jânio, a vida inteira, continuou na política, foi prefeito de São Paulo, e nunca deu nenhuma entrevista coerente sobre o gesto dele. Né? Convincente sobre o gesto dele. Doido o Jânio Quadros não era, mas ele tinha uma capacidade de fazer umas pirotecnias, né, pessoais e de mobilizar o eleitorado, de maneira de se vestir, que nós fazia comício, né? Então ele tinha um gesticular, uma forma muito muito pessoal e que cativava, mobilizava muito a opinião pública, um pouco de teatro. De teatro, isso. 1961. Jânio toma posse, mas renuncia 9 meses depois, provocando uma das maiores crises políticas da história do país. Os militares não aceitam o vice de Jânio, João Goulart. O Congresso então aprova o parlamentarismo para superar a crise. Assim, Jango toma posse como presidente. O Jango está na China na hora que vem a renúncia do Jânio. Na hora que vem a renúncia do Jânio, ele estava terminando essa viagem China, União Soviética, já estava em Paris, já voltando para o Brasil, com uma delegação muito grande. E aí comunicam a ele que o Jânio renunciou. Em seguida, vem o veto dos chefes militares, os 3 ministros das Forças Armadas se recusam a dar posse ao Jango. E aí o Jango vai fazer de volta para o Brasil, que vão chamar de a volta do Pacífico. Porque o Jango era uma pessoa de Pacífico. Então ele vem vindo pelo Pacífico, faz uma viagem longuíssima e tal, desembarca em Montevidéu para esperar as condições políticas de entrar no Brasil sem provocar um confronto, um derramamento de sangue, uma guerra civil. Como mandava a Constituição em vigor, no impedimento do presidente, o vice assume. As Forças Armadas não entenderam bem assim. Alegando envolvimento com a esquerda por parte do vice-presidente João Goulart, os militares tentam impedir que Jango seja empossado. No entanto, como um último sinal de respeito à Constituição, João Goulart torna-se presidente do Brasil. Quais são as consequências mais imediatas da renúncia do Jânio? Olha, o Brasil iria entrar nas fases mais tumultuadas da sua vida política, porque assumiu o Basílio, um tempo depois vieram os militares, os marechais e generais, e depois veio a luta pela legalidade democrática. Foi aí que o Brasil começou a se reerguer daqueles 20 anos de governos militares.
Você acha, então, que ele é responsável pelos governos militares que vieram em seguida? Ele é um responsável indireto, porque ele tinha sido eleito pelo povo numa votação muito bonita, e de uma hora para outra ele se retirava do cenário político e entregava o poder ao vice-presidente da República, que estava na China e que não poderia assumir logo. E ele sabia que os militares não aceitariam o João Goulart como novo presidente da República. E aí que veio toda aquela série de violências, de injustiças, de cassações que os militares impuseram à nação. A 31 de março de 1964, soldados e tanques de guerra invadem o verão carioca. Com apenas um jipe e motorista, o general Montanha rende um sentinela sonolento e toma o forte de Copacabana. Os militares avançam por todo o país. Jango, o presidente da República, é deposto sob pretextos moralizantes e anticomunistas. Uma nova ordem começa a vigorar no Brasil. Fale um pouco, assim, vamos dizer, do estrago. Você, como analista político, como observador da política nacional, o estrago que o ato em si da renúncia fez, vamos dizer, a esse projeto de democracia, enfim, e a queda, a ditadura de 64, de certa maneira, começa ali na renúncia dele. Fala um pouco sobre isso. Nenhum outro presidente brasileiro provocou tanto estrago para a democracia, para a preservação da democracia, quanto Jânio Quadros. A chegada dos militares ao poder se consumou em 64, mas ela já se deu em 61, porque nós não podemos esquecer que enquanto Jango estava ausente do país, o Brasil foi governado por uma junta militar. Então já era um primeiro sinal. Isso é a herança do Jânio, essa é a herança do Jânio. O processo democrático, ele provavelmente seria consolidado com mais um governo que tivesse a cara do Juscelino e, sobretudo, com uma eleição democrática em 65. O Jânio interrompeu esse processo. Eu acho que o Jango, a crise do Jango, é muito mais consequência disso, da desesperança do brasileiro também com a restauração da moralidade por um civil. E eu acho que aí foi o ovo da serpente que começou a germinar. Eu acho que o Jânio provocou. Como eu disse, ele me diverte muito, mas ao mesmo tempo, eu não esqueço que o Jânio, ele colocou em risco, não. Ele facilitou o caminho dos que pretendiam destruir a democracia. Ele tem enorme responsabilidade nesse processo e a gente não pode esquecer, porque senão a gente não entende direito como é que foi a história.